A nossa história começa com um grupo de heróis indo até uma floresta sombria numa missão para libertar a própria Terra. Cada um deles carrega uma arma poderosa chamada Regalia, armas que dão a eles um poder muito além do que qualquer humano poderia ter. Então eles estavam super confiantes de que conseguiriam derrotar as feras das sombras que vivem ali. Mas assim que chegam na floresta, o motorista da carruagem é lançado longe por uma dessas feras, como se fosse nada. A galera não perde tempo e parte para cima. O líder do grupo, Stefan, manda todo mundo se posicionar e partir direto para a Toca das Feras. Um dos guerreiros, que usa uma espécie de cutelo, começa a fatiar tudo que vê pela frente com sua técnica de redemoinho. Já o próprio Stefan corta a cabeça de uma cobra gigante com sua espada. Só que mesmo sem a cabeça, a cobra ainda tenta morder ele. Mas por sorte, a Alice aparece na hora certa e crava a espada no olho da cobra, finalizando o bicho de vez. Até aqui, o grupo tá se virando bem. Com os monstros mais fracos fora do caminho, eles seguem mais fundo na caverna em busca do Senhor das Feras do Sul. Quando chegam no centro da caverna, dão de cara com Clevates da Luz da Lua, e já dá pra saber que a coisa ficou séria quando o monstro chega com uma aura de fazer tremer o chão. Todo mundo sente a pressão vinda dele. Mas Stefan acredita que, com a força do trabalho em equipe e com suas regalias, eles conseguem vencer. Quer dizer, conseguem nada. Um segundo depois, Clevates espirra o sangue de Stefan na parede. Nesse ponto, você começa a se perguntar se ser herói vale mesmo a pena. Um dos tanques do grupo acha que pode fazer melhor e salta para atacar, mas é decapitado no ar. O pessoal começa a perceber que não tem chance numa luta direta, só que já é tarde demais para fugir ou mudar de plano. Clevates começa a eliminar um por um com ataques feitos das sombras deles. Todo mundo fica confuso, sem entender como ele ataca tão rápido. Mas a Alicia saca que os golpes estão vindo das sombras, então grita para todos pularem e se afastarem do chão. Graças ao raciocínio rápido dela, ela consegue desviar do ataque, só que os outros não têm a mesma sorte. Um dos heróis até tenta invocar um golem de terra cravando a lança no chão, mas o solo da caverna também está sob o controle de Clevates. Então várias lanças surgem do chão e cortam o cara todo. Outro guerreiro tenta avançar na força bruta, mas Clevates, enquanto luta, se pergunta como criaturas tão fracas quanto os humanos conseguiram chegar até a caverna dele. Depois disso, ele termina o trabalho, derrotando o resto dos heróis. Só sobra Alice, que está voando por aí, tentando não ser atingida. Ela finalmente consegue se aproximar do rosto de Clevates e acerta um golpe direto, mas mesmo o ataque mais forte dela mal arranha o monstro. Enquanto isso, Clevates continua refletindo. Ele realmente não entende a burrice dos humanos de invadir o território dele, sendo que ele nem se metia com o mundo humano fazia mais de 1000 anos. Mas já que eles começaram, agora ele vai ter que resolver a situação de forma definitiva. E começa com Alice. Arranca os braços e pernas dela e joga ela pra cair no abismo. Pouco depois, Clevates aparece no reino humano e agora ele tá com sangue nos olhos. Ele não queria guerra, só queria ser deixado em paz. Mas, como os humanos vieram até ele querendo tomar suas terras, agora ele quer conversar com o rei de Hyen, que foi quem mandou os heróis até lá. Os arqueiros do reino tentam barrar ele, mas as flechas não fazem nem cócegas. Mesmo assim, continuam atacando como se fosse mudar algo. Inicialmente, Clevates não queria machucar ninguém, mas já que estão atirando nele, ele vai eliminando todos no caminho até o castelo. Os guardas do castelo tentam usar catapultas e outras armas, mas nada funciona. Clevates atravessa as muralhas como se fossem papel. Lá dentro, um dos soldados corre para avisar o rei do ataque, mas o rei já ouviu todo o barulho e já sabe o que tá rolando. Ele entende que os heróis falharam porque as armas de Hyen ainda não são fortes o bastante. Ele sabe que Clevates veio para matar ele. Fugir agora não adianta, Clevates encontraria ele de qualquer jeito. Mesmo aceitando que talvez vá morrer, o rei decide que precisa selar a forja de Hyen para garantir que as chamas não se apaguem. Do lado de fora, Clevates continua se perguntando por que os humanos do reino são tão mais fracos que os heróis que foram até sua caverna. Acha que talvez os outros fossem treinados de forma especial. Mas aí, os guardas disparam balistas feitas de metal de Hyen, e Clevates percebe. O que fazia os heróis serem perigosos não era força, eram as armas que usavam. Ele lembra do golpe da Alice que, mesmo fraco, conseguiu deixar uma marca no chifre dele, e isso não devia ser possível, então ele decide investigar isso mais a fundo. Enquanto isso, nas profundezas do castelo, o rei chega até a forja de Hyen. De repente, as paredes ao redor dele começam a tremer. Aí o rei percebe que o Clevates deve estar por perto e corre para selar a forja. Poucos instantes depois, Clevates arranca o teto do castelo, e assim que vê o rei, já começa a cobrar explicações. O rei tenta manter a pose e diz que Clevates não tem o direito de falar com ele daquele jeito. Mas Clevates manda o rei medir as palavras, porque se ele quisesse, acabava com todos os humanos em um piscar de olhos, e não só o povo de Hyen, mas também os reinos vizinhos. Ele poderia ter matado o rei ali mesmo, mas sabe que mesmo fazendo isso, outro rei ia surgir e incomodar o território dele de novo. Então ele dá uma chance pro rei de Hyen se explicar, quer saber por que ele mandou os heróis para atacá-lo. Só que, em vez de responder, o rei praticamente cospe na cara dele, dizendo que uma besta como ele nunca entenderia a ambição humana, Clevates já ouviu o suficiente. Ele arranca a cabeça do rei e começa a pensar num plano para eliminar todos os humanos da face da Terra.
Mas enquanto tá saindo da cidade destruída, ele vê um bebê chorando. A mãe tinha sido esmagada pelos escombros. Clevatis não sente pena nenhuma, então segue andando. Só que aí a mãe do bebê, ainda viva, chama por ele e pede que salve o filho dela. Clevatis fica meio surpreso com um pedido tão direto e lembra a ela que foi ele quem destruiu tudo ali, que já decidiu acabar com os humanos. Então, por que salvaria um bebê humano? A mãe entende o ponto dele. Mas, mesmo que os adultos tenham feito por merecer a fúria de Clevatis, ela insiste que o bebê não tem culpa de nada. Clevatis acha perda de tempo discutir se o bebê é inocente ou não. Para ele, todos os humanos são iguais. Mas resolve ouvir. Pergunta se ela consegue provar que o bebê tem algum valor. Ela admite que não vai conseguir provar nada, principalmente porque sabe que vai morrer logo. Mas jura que, se Clevatis concordar em salvar o bebê, um dia ele mesmo vai descobrir o valor daquela criança. A mãe morre pouco depois e Clevatis vai embora sem demonstrar emoção, só que algum tempo depois, ele volta para pegar o bebê. Ou seja, o discurso da mãe mexeu com ele de algum jeito. Clevatis ainda não tem certeza se foi uma boa ideia, mas pensa que comparado à vida longa dele, o tempo de vida de uma criança humana passa num instante, então decide cuidar dela, por pura curiosidade. No mundo de Etia existem 5 raças humanoides. Primeiro, os Dan, conhecidos por serem numerosos e ótimos arquitetos. Depois os Orgitas, mestres em caçar e na medicina. Os Sladen, povos aquáticos super habilidosos com natação e pesca. Os Benti, bárbaros fortes individualmente, mas que não conseguem cooperar nem para salvar a própria vida. E, por fim, o Reino de Haien, ou melhor, o extinto Reino de Haien, que foi destruído. Eles eram os mais antigos dos humanoides e dominavam a arte de forjar armas. Foi assim que criaram as lendárias lâminas de Haien. Existe muito mais mundo além de Etia, mas o continente é cercado por escuridão de todos os lados. É nessa escuridão que vivem as feras sombrias e seus 4 grandes senhores, um deles é Clevates. Voltando para a caverna de Clevates, ele leva o bebê com ele. Para garantir que nenhum monstro ali ia tentar devorar a criança, ele espanta todos. Depois se deita ao lado do bebê para descansar. Mas aí começa a pensar, e agora o que ele faz com a criança? Ele pode transferir um pouco da própria energia pro bebê, só para garantir que ele sobreviva por um tempo. Mas tem um problema, o bebê tá todo sujo de cocô. E Clevatis não queria lidar com esse tipo de coisa, então pega a criança e joga num poço cheio de aranha sem pensar 2 vezes. O bebê começa a chorar na hora, e quem não choraria, né, tá cercado de aranhas, mas Clevatis garante que ele tá seguro. As aranhas ali só comem cocô, então jogou o bebê lá pra dar uma limpadinha. Mas claro, isso não faz a situação parecer menos assustadora. Mesmo depois de tirar o bebê do poço, ele não para de chorar. Clevatis já tá ficando irritado com tanto choro, mas como ele é um senhor das feras, não pode voltar atrás. Então decide seguir com isso até o fim. Só que para garantir que o bebê cresça bem, ele vai precisar de um humano para cuidar da criança. Aí ele vai até um monte de heróis mortos para ver se algum ainda pode servir para alguma coisa. Pouco tempo depois, Alice acorda. Ela tá olhando pro céu e se pergunta se morreu, mas quando vê Clevatis, percebe que ainda tá na caverna dele. Instintivamente tenta pegar a espada, mas ele avisa que já jogou todas as armas e os corpos dos companheiros dela no abismo. Mesmo assim, ele achou que ela podia ser útil, então trouxe ela de volta à vida. No momento, Alicia tá praticamente um cadáver ambulante. Ela só consegue se mover por causa da energia sombria que Clevatis colocou nela. Mas já deu de explicação por agora. Clevatis vira pra Alicia e manda ela ser útil e arrumar um pouco de leite pra ele. Ela demora um pouco pra entender o que ele acabou de pedir, mas ele não tá brincando. E também não é um pedido, ele realmente precisa daquele leite, então usa seus poderes para forçar Alicia a obedecer. Depois de vários minutos tentando, Clevatis finalmente percebe que isso não tá dando certo. Alicia explica que obviamente não funcionaria, já que ela nunca teve um bebê na vida, e pergunta por que, afinal, alguém como ele iria querer manter um bebê vivo. Clevatis não tem a menor intenção de explicar os motivos dele, mas, já que Alicia não pode dar leite, ele decide que ela vai ter que ser útil de outro jeito. O bebê não vai morrer enquanto Clevatis continuar passando energia para ele, mas vai ficar com fome o tempo todo. Então ele pergunta se existe outro jeito de conseguir leite. Alicia não pode desobedecer às ordens dele, então responde que o melhor jeito seria contratar uma ama de leite, uma mulher que esteja amamentando. Mas para isso, eles teriam que ir até uma cidade humana. E do jeito que ele é agora, só de aparecer ia causar pânico geral, então Clevatis decide assumir uma forma humana para se misturar. Ele não tem muita referência, então escolhe assumir a aparência da mãe do bebê e diz que agora vai se chamar Clem, e que o nome do bebê é Luna. Clem diz pra Alicia mostrar o caminho até a vila mais próxima. Mas antes, eles precisam parar pra ela lavar a manta da bebê. Enquanto lava o pano, Alicia percebe que ele tem o brasão real de Haien. Enquanto isso, no que sobrou do reino de Haien, a notícia da destruição se espalhou. Um batedor foi enviado para avaliar os danos. Ele não acredita que uma única besta sombria conseguiu causar tanta destruição. E é por isso mesmo que ele já achava uma loucura atacar um dos Senhores das Feras. Para piorar, o dia do ataque foi justamente o dia em que a princesa herdeira ia fugir do reino com o filho. De volta ao rio, Alicia confronta Clem e pergunta se ele sabia que Luna era da família real quando pegou o bebê. Clem diz que não faz ideia do que ela tá falando.
Aí ela mostra que a manta da bebê tem o símbolo real de Hyen, algo que só os membros da família real podem usar. Agora que ele pensa nisso, Clem lembra que pegou Luna nos escombros do castelo. Então faz sentido que a bebê seja da realeza, mas isso não muda nada nos planos dele. Alice pergunta o que ele quis dizer com escombros do castelo. E Clem responde direto, ele mesmo destruiu Hyen e matou o rei na noite anterior. Alicia fica em choque com a confirmação de que Hyen foi mesmo destruído. Mas Clem só lembra a ela que foram eles que o atacaram primeiro. Para ele não é nada demais. Mas Alicia insiste que é sim, porque se Clem destruiu mesmo o reino e Luna é a última da família real, então um monte de gente vai começar a caçar os dois. Clem pergunta por quê. Alice explica que só os membros da família real de Hyen sabem usar as técnicas especiais de forja que criaram as armas lendárias do reino. Só que, assim que fala isso, ela percebe que falou demais. Clem nem tinha pensado muito no que queria fazer com Luna até agora, mas se a bebê é tão importante assim, ele até cogita torná-la a nova rainha dos humanos. Assim, ele poderia controlar tudo por trás das cortinas e acabar com os humanos de vez se eles se metessem onde não devem. Mas por enquanto ainda precisam resolver o problema do leite. Então ele manda Alicia continuar andando. Alicia ainda não entende por que Clem se importa tanto com Luna, mas ela tem certeza de uma coisa: se alguma coisa acontecer com a bebê, Clem provavelmente vai acabar com todos os humanos do continente. Por isso, ela sente que precisa proteger Luna a qualquer custo. Bem, na hora que a Clem se distrai, um bandido aparece por trás e acerta ela antes que consiga reagir, fazendo com que ela desmaie na hora. Algumas horas depois, a Alice recobra a consciência e percebe que está acorrentada dentro de uma carroça em movimento. O Clem, aliviado por ver que ela acordou, explica com calma que os dois foram capturados há algumas horas. Apesar disso, ele não parece muito preocupado no momento, porque a Luna ainda está dormindo. A Alice, por outro lado, está bem preocupada. Ela não entende como os bandidos conseguiram pegar o Clem tão fácil. Pergunta se ele fica fraco como um humano comum nessa forma, mas o Clem explica que não, ele ainda tem todos os seus poderes. A questão é que é a primeira vez que ele assume uma forma humana, e não sabia o quanto o crânio humano era frágil. Aí ele tenta tranquilizar a Alice dizendo que, agora que entendeu as limitações do corpo humano, ninguém vai pegar ele de surpresa de novo. Isso deixa ela mais aliviada, mas então se pergunta por que ele ainda não os libertou. O Clem diz que tá fingindo ser um humano comum até conseguir colocar a Luna no trono como rainha. Ele prefere esconder sua verdadeira identidade por enquanto. Além disso, um dos motivos dele estar ali é observar o comportamento dos humanos, e ele tá especialmente curioso para ver de perto o lado mais sombrio da humanidade. Mesmo com essa explicação, ele ainda parece meio confuso com o que tá acontecendo, então se vira para Alice esperando uma resposta. Ela conta que foram pegos por bandidos, o pior tipo de gente. Pelo que dá para entender da situação, esses caras pretendem vender todos os prisioneiros para um comerciante de escravo. Clem quer saber quão fortes esses bandidos são, e a Alice explica que em termos de força física, eles não são lá essas coisas. Mas o problema é que eles não têm escrúpulos e usam truques sujos, o que os torna difíceis de lidar. Mesmo assim, ela garante que a maioria dos humanos não é como eles, então ele não deve julgar todos por causa de alguns. Quando chegam no acampamento dos bandidos, mandam todos os prisioneiros descer da carroça. Um dos homens que não quer virar escravo de jeito nenhum tenta fugir, mas como está com os pulsos e pernas presos, não consegue ir muito longe. Os bandidos percebem a tentativa de fuga e um deles joga uma faca que acerta em cheio as costas do homem, matando ele na hora. Aí avisam, na frente de todo mundo, que quem tentar escapar ou desobedecer vai ter o mesmo fim. O medo toma conta dos outros prisioneiros e ninguém tem coragem de fazer nada. O Clem, por outro lado, fica fascinado com o que está vendo. Quando ele e Alice estão prestes a seguir adiante, um bandido aparece e manda Alice acompanhá-lo. O Clem deixa que levem ela, curioso para ver onde isso vai dar. Logo depois, uma mulher grita com ele por não estar trabalhando. Como os bandidos agora acham que ele é um escravo, ele resolve obedecer e vai até ela. Só que quando ela vê que ele está segurando um bebê, começa a chamar uma mulher chamada Neu. A Neu é uma escrava sobrecarregada que trabalha numa taverna, sempre fazendo as tarefas mais pesadas. Quando a Carme, a mulher que gritou, chama por ela, a Neu tropeça e cai. A Carme briga com ela por ter deixado os lençóis caírem no chão, e a Neu se desculpa rapidamente. Mesmo assim, a Carme manda que ela cuide do bebê. E no instante em que a Neu vê a Luna, ela abre um sorriso enorme porque adora bebês. Enquanto isso, a Alice é levada para a sala do chefe dos bandidos, o Vró. Mas ele já começa brigando com os outros por não o chamarem de chefe. Os outros acham que ele tá brincando, mas o Vroco insiste que tá falando sério. Diz que, se não o reconhecerem como líder, ele vai soltar a mascote dele. Aí, a Alice fica em choque ao descobrir que o Vroco tem um troll, uma criatura sombria super perigosa do oeste. E mais impressionada ainda por saber que ele conseguiu domesticar o bicho como se fosse um animal de estimação. Nesse momento, o Vroco mostra a bolsa de cristais que Alice tinha quando foi capturada. Ele diz que aqueles cristais só existem na Montanha Luna, uma região dominada pelo Clevates, um dos 4 grandes senhores das bestas sombrias.
Isso significa que não tem como uma pessoa comum ter conseguido aqueles cristais ou até mesmo ter chegado perto daquele lugar. Vroco comenta que o reino de Raiden tinha mandado um grupo de heróis para lutar contra Clevates, mas pelos relatos, todos foram derrotados. Ele também lembra que entre eles tinha uma mulher parecida com Alicia, e fala de como o Clevates destruiu Raiden depois da derrota dos heróis, causando uma tragédia enorme para o povo de lá. Porém, para o grupo de bandidos Ravens, essa virada nos acontecimentos foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Aí o Vroco puxa uma espada vermelha, deixando a Alicia chocada. Ela não acredita que alguém como ele esteja usando uma espada feita de managidrita. Ele se gaba dizendo que esse metal raro dá um poder enorme para quem empunha uma espada feita com ele. Mas logo admite que, na verdade, nunca sentiu esse poder, porque a espada que ele tem é falsa. Vroco explica que só membros da família real conseguem forjar espadas mágicas de verdade. E conta que o grupo dele sobrevive basicamente de 2 negócios: tráfico de escravos e falsificação de espadas mágicas. Diz que a maioria das pessoas nem consegue notar a diferença entre uma verdadeira e uma falsa. Ele também comenta sobre os boatos de que toda a família real foi destruída por Clevates, e se isso for verdade, o valor das espadas mágicas legítimas vai subir muito. Ele afirma que as 13 espadas reais feitas pelo próprio rei, antes de morrer, valeriam uma fortuna. Embora muita gente ache que elas foram perdidas durante a batalha contra Clevates, Vroco está certo de que agora que tem Alice em mãos, vai conseguir localizar essas espadas e vendê-las por muito dinheiro. Ordena que obriguem ela a guiar o grupo pela montanha em busca dessas relíquias. E depois disso, diz que podem fazer o que quiserem com ela. Enquanto isso, Clem continua trabalhando como serviçal na taverna. A Neu tá ocupada dando comida pra Luna, então ele aproveita para ficar quieto e evitar confusão, até que um dos bandidos aparece gritando com a Neu, mandando ela trazer mais cerveja. Ela deixa a Luna de lado e vai atender. Mesmo obedecendo, o bandido dá um chute nas costas dela. Em seguida, outro bandido manda o Clem buscar carne. Ele obedece na hora, serve a carne e não fala nada. Os bandidos ficam impressionados com o quanto ele é obediente, achando que vai ser um ótimo escravo. Mas a Carme continua desconfiada. Tem algo nele que incomoda. O chifre na cabeça dele faz ela pensar que ele pode ter sangue de Ordit, mas a pele dele é muito clara para isso. E o jeito como ele olha não parece com o de uma pessoa comum. Enquanto isso, a Neu volta com a cerveja, quietinha, mas um dos bandidos faz ela tropeçar de propósito. Ela se desequilibra e derrama tudo no chão. Os bandidos a culpam na hora e usam isso como desculpa para arrastar ela para fora e bater nela. Eles se divertem com o sofrimento dela e depois de espancá-la sem dó, simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido, voltando para a rotina como se fosse normal. Nesse momento, as sombras do Clem envolvem os corpos dos bandidos e apagam todos sem deixar vestígio. Depois ele vai até a Neu e pede ajuda, a Luna tá com fome e precisa de leite. Confusa, Neu concorda em alimentá-la. Enquanto a Luna se alimenta, o Clem aproveita para perguntar sobre a vida da Neu, quer saber quem ela é e por que está envolvida com aqueles bandidos. A Neu começa a contar a história dela. Diz que nasceu num acampamento de escravos e nunca conheceu o pai, mas lembra bem da mãe. A vida delas nunca foi fácil, e pelo que ela lembra, os bandidos abusavam da mãe o tempo todo. Mesmo assim, a mãe suportava tudo para proteger a filha. Só que quando a Neu tinha uns 11 anos, a mãe dela desapareceu de repente. Ela não sabe se a mãe morreu ou se conseguiu escapar de alguma forma. Mas depois que a mãe dela desapareceu, os bandidos começaram a descontar tudo nela, torturando só por diversão. Por causa dos abusos, ela perdeu a maioria dos dentes e só consegue ouvir de um lado. A situação só melhorou um pouco quando a Carmen passou a protegê-la. A partir daí, os bandidos pararam de incluí-la nas brincadeiras cruéis. Hoje em dia, ela até tem uma função: produzir leite para alimentar os bebês que estão passando fome. Clem acha a história da Neu bem interessante, mas lembra do que Alicia contou antes, que uma mulher só consegue produzir leite se tiver tido um filho, então ele pergunta onde está o bebê da Neu. O rosto dela muda na hora e ela responde baixinho que não tem nenhum bebê. O filho dela nasceu morto. Quando a Carmen deu a notícia, ela ficou tão desesperada que só queria morrer. Mas na manhã seguinte, ao acordar, ela viu um bebê qualquer se alimentando dela. Percebeu que se não ajudasse, ele ia morrer de fome, então deixou que ele mamasse o quanto quisesse. Depois disso, começaram a trazer outros bebês para ela cuidar, e assim acabou virando a ama de leite do vilarejo. Mesmo com tudo que passou, ela decidiu fazer o melhor que pode para garantir que os bebês que dependem dela estejam bem cuidados e felizes. Clem ouviu tudo o que precisava e agradece a Neu por ter contado. Aí ele convida ela para ir com ele e diz que gostaria que ela fosse a ama da Luna. Apesar de normalmente não confiar em humanos, ele sente que a Neu é diferente e confia nela. Neu fica tocada com o convite. Diz que aquilo significa muito para ela, mas que não acredita que Clem consiga sair dali. Afinal, ele é escravo, assim como ela. Então recusa o convite de forma gentil. Enquanto isso, os outros bandidos estão levando a Alicia até uma ponte. Quando ela percebe que estão indo para uma mina alagada, um medo enorme toma conta dela. Lá no fundo da mina, ela vê um homem se aproximando do cais com um gancho na mão. Os bandidos começam a rir alto, sabendo exatamente o que vai acontecer.
Mesmo sendo claramente uma armadilha, o homem decide continuar, porque os bandidos prometeram libertar ele e recuperasse o tesouro do fundo do lago. Ele se joga na água e começa a nadar. Alicia grita, tentando avisar que a mina está cheia de monstros. Segundos depois, os monstros pulam e agarram o homem, despedaçando ele na frente da esposa. Alicia fica horrorizada com o que acabou de ver, mas os bandidos acham tudo engraçado, se divertindo com a cena brutal. Essas criaturas da água são chamadas de arvenses e surgiram pela primeira vez durante a grande enchente de 300 anos atrás. Agora vivem presas nas profundezas dessas minas. Nem o maior herói da época, Korgoar, conseguiu vencê-las, e isso foi quando ainda havia chão firme para lutar. Agora que tudo tá lagado, vencer os arvenses é praticamente impossível. A espada que esse herói usava se chamava Rompe-Cascadas. Alicia imagina que esse seja o tesouro que os bandidos mandaram o homem buscar, mas mesmo prometendo liberdade, eles nunca tiveram intenção de deixá-lo vivo. Mesmo que ele voltasse com vida, ainda assim o matariam. Alicia os amaldiçoa, chamando de escória. Mas os bandidos lembram que ela está toda amarrada, com as mãos e os pés presos, em cima de uma ponte suspensa, sem chance nenhuma de reagir ou insultar ninguém. E ainda piora, outros bandidos estão esperando a vez para torturá-la durante a noite. Um deles, o Feto, está especialmente animado para ouvir ela gritar. Sem muitas opções, Alicia decide que vai usar a maldição de Clevates, mesmo não querendo recorrer a isso. Com um movimento rápido, ela desloca o ombro, gira os braços por cima da cabeça e acerta a cabeça do feto com as correntes, obrigando ele a cortar a corda da ponte com o próprio punhal. A queda leva os dois para o fundo da mina. No momento em que batem no chão, morrem. Quando os bandidos veem o corpo da Alicia lá embaixo, eles entram em pânico total. Precisavam dela viva para mostrar o caminho para as 3 relíquias perdidas. Enquanto isso, no fundo da caverna, Alicia acorda, mantida viva só por causa da maldição de mortalidade que Clevates jogou nela. A maldição não deixa ela morrer, mas também não cura os ferimentos. Toda quebrada e sangrando, ela tá completamente paralisada. Cada osso do corpo tá em pedaços, e com tanto sangue perdido, escapar sozinha é impossível. Pior ainda, se os bandidos descobrirem que ela tá viva, o perigo só aumenta. Ela tenta se mexer, mas o sangue que sai do corpo começa a flutuar no ar. E de repente, Clevates aparece na frente dela. Alice fica chocada de ver ele tão pequeno, mas ele explica que tá usando a magia do sangue dela para se manifestar. Esse mesmo sangue mágico é o que mantém o corpo imortal dela vivo. Se ela perder todo o sangue, morre de vez. Mas Clevates garante que, enquanto ela for útil para ele, vai repor o sangue no corpo dela. Quando isso acontecer, ela vai acabar se recuperando dos ferimentos. Alice fica aliviada, mas logo percebe que Clevates ainda não começou a curá-la. Curiosa, ela pergunta por que tá demorando. Ele diz que vai curar, mas primeiro tem uma coisa para perguntar. Conta que achou alguém perfeito para ser a Ama de Lua, mas mesmo sendo um demônio, viu que a Nel era tratada muito mal por essas pessoas. Então ofereceu uma chance dela ir embora e ter uma vida melhor cuidando da Luna, só que Nel recusou na hora. Clevates pergunta para Alice se ela tem ideia de por que Nel recusaria uma proposta tão boa. Na visão da Alice, provavelmente é porque Nel vê ele como um escravista que não cumpre promessas. Bandos como esses bandidos não deixam ninguém sair assim fácil, e quem consegue fugir geralmente acaba sendo caçado. Criada nesse ambiente, Nel deve achar que liberdade de verdade é algo fora de alcance. Clevates pergunta se tem como resolver isso, e Alice acha que a solução mais simples seria acabar com todos os bandidos do acampamento. Se não sobrar ninguém para perseguir Nel, ela provavelmente aceitaria a oferta. Alice ainda diz que com o poder que Clevates tem, não seria nada para ele acabar com o grupo sozinho, mas Clevates recusa, dizendo que não pode arriscar. Se souberem que ele saiu da montanha, outros podem aproveitar para invadir o território dele. Ele quer que Alice resolva isso, dizendo que seria natural uma heroína como ela acabar com um grupo de bandidos. Alice começa a protestar, mas Clevates corta e manda ela fazer logo, enchendo o corpo dela de sangue para curar tudo. Os bandidos descem até as profundezas da mina atrás do corpo da Alice, mas quando encontram, ficam apavorados ao ver o corpo dela se contorcendo de jeitos bizarros. Enquanto cada osso quebrado se junta e a carne se reconstrói, Alice sente uma dor insuportável, mas quando a transformação acaba, tá completamente curada. Os bandidos não entendem como ela sobreviveu a uma queda daquelas, mas ainda querem forçar ela a levá-los para as relíquias. Sabem que ela é uma heroína, então ficam espertos, achando que ter mais gente vai ser suficiente para vencê-la. Mas um dos bandidos, ansioso, parte para cima e enfia uma faca no ombro dela. Alice agarra o braço dele, soca a cara do cara, pega a espada e arranca o tapa-olho. Ela odeia ter que apelar para violência, mas esses bandidos não têm mais salvação, não deixam outra opção além de acabar com eles. Enquanto Alice cuida dos bandidos, a única missão de Clevates agora é encontrar a Nel e fazer ela acreditar que fugir daquele lugar é possível. Enquanto isso, Nel volta para a taverna onde Carmen tá esperando, toda preocupada. Carmen não aguenta ver Nel sendo maltratada e espancada o tempo todo, mas não tem como parar os bandidos.
Nell agradece a gentileza da Carmen, mas ainda tem muito a fazer. Carmen pede para ela começar lavando os pratos. Aí nota que Nell tá estranhamente animada, apesar dos ferimentos, e pergunta se aconteceu alguma coisa. Nell hesita em dizer que é algo bom, mas admite que deu uma levantada no ânimo. Ela pergunta para Carmen sobre o mundo lá fora, o que surpreende, porque Nell nunca tinha mostrado curiosidade por isso. Carmen estranha e pergunta por que ela quer saber. Nell explica que, diferente da Carmen, que foi levada para o acampamento, ela nasceu lá e nunca viu o mundo lá fora, então acha que Carmen deve saber alguma coisa sobre isso. Carmen admite que conhece o mundo lá fora, mas não tem muitas lembranças boas dele. Como a maioria das mulheres trazidas pra cá, ela perdeu o lar e nunca teve um de verdade. Então, não é algo que elas falem muito. Aí perguntam pra Nell por que ela tá de repente tão interessada nisso. Nell responde que alguém perguntou se ela queria dar o fora. Carmen dá um tapa forte nela por ousar falar uma coisa dessas, ainda mais com os bandidos por aí. Os bandidos veem elas como escravas descartáveis, úteis só até deixarem de ser. Por isso, as mulheres sempre precisaram se unir e se proteger. Se Nell quer sobreviver aqui, não pode ficar falando esse tipo de coisa. Nesse momento, Vroco entra. Tendo ouvido tudo, Carmen fica super nervosa, sem saber o que ele poderia fazer. Ela pergunta por que ele tá ali, já que quase nunca aparece na taverna. Mas Vroco só diz que ouviu falar de um bebê e quis ver com os próprios olhos. Carmen vira pra Nell e pede pra ela contar pro Vroco onde tá o bebê. Nell diz que a última vez que viu Luna foi nos estábulos. Vroco fala que vai checar sozinho, mas antes de sair, manda Nell ir com ele. O tom de voz dele deixa claro pra Carmen que isso não é boa coisa. Ela tenta interferir, mas não tem nenhum poder ali, então não pode fazer nada. Enquanto isso, Nell não faz ideia do que tá vindo. Depois que Vroco leva Nell, Carmen bate na mesa, furiosa, porque Nell era a única que cuidava dos bebês. Mas Vroco claramente não tá nem aí pra isso. Carmen tenta se convencer de que não havia nada que ela pudesse fazer e que Nell procurou isso ao falar de fugir na frente do Vroco, mas no fundo se sente péssima pelo que vai acontecer com ela. Nesse momento, Clem aparece com Luna no colo, surpreendendo Carmen porque ela não ouviu ele entrar. Ela acha que ele só veio para alimentar Luna. Com o coração pesado, conta que Nell foi embora e provavelmente não volta. Carmen não gosta, mas é assim que as coisas funcionam ali. Clem não entende o que ela quer dizer, então exige uma explicação. Basta um olhar nos olhos de Clem pra Carmen ver que ele tá muito sério sobre garantir que Nell fique bem. Enquanto isso, Vroco leva Nell por uma escadaria velha e escura. Apesar de ter vivido a vida toda nesse acampamento, ela nunca tinha visto esse lugar. Vroco explica que ali era parte de uma mina enorme de minerais mágicos, e que esses minerais têm um monte de usos. Por exemplo, a lamparina que ele está segurando funciona misturando minerais mágicos triturados com óleo de inseto para criar uma chama. Aí ele conta que antes de virar bandido, passou muito tempo estudando como usar esses minerais, especialmente como eles reagem quando misturados com diferentes líquidos para criar efeitos únicos. De repente, Nell tropeça num crânio no chão e pensa que isso não tá cheirando nada bem. Vroco apaga a luz e Nell entra em pânico porque tá tudo escuro, ela não vê nada. Implora pra Vroco acender a luz de novo, e ele acende, mas quando Nell consegue enxergar, fica horrorizada ao ver o monstro de estimação do Vroco bem atrás dela. Uma parte importante das pesquisas do Vroco era criar misturas especiais para controlar demônios, como a mascote dele, Beth. Essa habilidade foi o que deixou ele tomar o controle do acampamento, mas como líder, ele não pode mostrar compaixão com alguém como Nell depois que ela falou abertamente de fugir. Por isso, decidiu que Beth vai executá-la. Quando Nell entende o que tá rolando, entra em desespero. Tenta fugir correndo, mas Vroco ordena rapidinho que Beth coma ela. Beth vai atrás na hora, enquanto Nell tropeça tentando escapar. A mente dela volta para a oferta do Clem e ela se arrepende profundamente de não ter aceitado, pensando se tudo poderia ter sido diferente. Aí ela vê Clem no outro lado do túnel, segurando Luna. O último pensamento que passa pela cabeça dela é o quanto sente por não poder mais cuidar de Luna. Nesse instante, Beth engole Nell inteira e ela se vai. Luna tá chorando com a cena horrível, mas Clem fala calmamente que é assim que o mundo funciona. Monstros precisam se alimentar, e não dá pra culpar eles por seguirem a natureza. Se tem alguém pra culpar, é ele mesmo por não ter chegado a tempo de salvar Nell. Clem tá frustrado por perder alguém tão valiosa quanto ela, mas agora não tem mais o que fazer. Então, Clem vira atenção pro Vroco, intrigado por um troll orgulhoso do bosque ocidental se curvar pra alguém como ele. Vroco, por sua vez, acha que Clem deve estar completamente louco por ficar jogando ofensas num momento desses, ele não faz ideia de como Clem conseguiu aparecer ali. Mas no final, Vroco acha que isso não importa mesmo. Manda Beth comer Clem também, mas pra surpresa dele, ela não se mexe. Confuso, ele olha pra entender o que tá rolando e fica chocado ao ver que Beth tá morrendo de medo. Nunca viu ela tão apavorada antes. E o mais estranho é que ela nem se atreve a chegar perto de Clem, tá tão assustada que, por reflexo, vomita Nell.
Só que Nell tá toda encharcada de ácido estomacal, perdeu um braço e uma perna, e tá em péssimas condições. Mesmo mutilada, ainda tá viva. Aí Clem usa suas habilidades para neutralizar o ácido. Depois coloca Luna com cuidado do lado de Nell para dar um conforto nos últimos momentos dela. Aí Clem usa uma das sombras dele para levar Luna e Nell embora enquanto Vroco não tá olhando. Quando Vroco olha de novo pra Clem, fica louco ao ver que as duas sumiram. Acha que Clem usou algum tipo de magia, mas Clem nem sabe o que é magia. Vroco tá convencido que Clem só finge não entender, porque magia é a única explicação para tudo que ele fez. Resumindo, magia é usar pedras mágicas e certos ingredientes para criar efeitos sobrenaturais. Por exemplo, a droga que Vroco guarda no casaco foi feita com arcanaita, umas ervas e larvas de uma mosca parasita. Basicamente deixa qualquer um que não seja ele um completo idiota. Depois de usar essa substância na Beth, ela ficou totalmente obediente. Vroco joga a droga no fogo, soltando uma nuvem de vapor vermelho. Quando Beth inala, perde o controle, fica num frenesi de raiva e se joga contra Clem. O corpo de Clem é arremessado como se fosse nada, sem conseguir se defender direito porque não consegue acessar boa parte do poder dele na forma humana. Enquanto voa pelo ar, só consegue pensar em como tá furioso com Alicia por nunca ter explicado nada sobre magia. Enquanto isso, Alicia tá no meio da batalha com os bandidos, já derrubou uma dúzia deles, mas ainda tem um monte, e a espada que ela pegou de um bandido já quebrou. Se ela quer acabar com todos, vai precisar de uma arma mais forte. Com isso em mente, corre direto pra caverna. Ainda tem uns 50 bandidos, e mesmo com o corpo imortal, o cansaço ainda é um problema. Se ela ficar sem energia antes de acabar com todos, tá ferrada. Alicia finalmente chega na água, mas encontra monstros esperando na superfície, prontos pra devorá-la. Então, em vez de se jogar, sobe no andaime, planejando atrair os bandidos atrás dela. Quando o número suficiente a segue, corta as cordas de suporte, fazendo a maioria cair na água. Com tantos corpos na água, os monstros ficam loucos, despedaçando os bandidos um a um num frenesi sangrento. Enquanto isso, Alicia consegue passar despercebida e se esconde dentro de um barril. Como não precisa se preocupar com afogamento, só se deixa afundar até o fundo do lago, onde a espada lendária tá esperando por ela.